Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim comentar com vocês sobre os livros que me tornaram leitora, né? Os livros que me fizeram gostar de literatura. Eu não vou citar muitos aqui, eu vou falar só os que eu me lembro, assim, que impulsionaram mesmo todo esse rolê. Eu já mencionei aqui, eu acho que no vídeo de 50 fatos sobre mim, que eu sempre gostei de literatura, né? Minha mãe me incentivou desde que eu era pequenininha, assim, com aqueles livros super curtinhos de contos de fadas. Mas depois que eu fui crescendo, que eu fui sentindo a necessidade, né, de livros um pouco mais longos, eu comecei a frequentar a biblioteca lá da cidade que eu morava, que era uma biblioteca bem ruinzinha, assim, mas eu consegui encontrar algumas coisas lá que me fizeram mesmo começar, né, a iniciar de verdade no mundo da literatura. Inclusive, eu li uns livros bem difíceis dessa biblioteca que eu vou mencionar aqui com vocês. Eu vou citar livros aqui para vocês que talvez vocês consigam encontrar aí. Outros, talvez não. Vai ter um que eu acho que provavelmente você não vai conseguir encontrar aí, a não ser que seja em sebo, né, que foi aonde eu encontrei também. E eu acho que talvez meu primeiro amor, minha primeira paixão literária de verdade foram as Crônicas de Nárnia, né? Eu me lembro que nessa biblioteca tinha uma edição enorme, bem grandona mesmo, toda ilustrada. Inclusive, eu acho que uma edição parecida foi lançada há um tempo atrás por uma editora, que agora eu não me lembro, e eu acho que essa edição até esgotou. E talvez seja porque o preço de capa dele tava, nossa, excessivamente caro. Assim, gente, eu me apaixonei por aquele livro, ele compilava todas as crônicas e era um livro belíssimo, de verdade. Mas eu sei que eu não li todas as crônicas por ele, inclusive até hoje eu não terminei de ler as Crônicas de Nárnia, eu acho que falta a última crônica para eu terminar. Mas eu me lembro que esse livro, ele me abriu os olhos, porque eu já conhecia, né, os filmes das Crônicas de Nárnia. Eu acho que na época só tinha lançado o primeiro filme ainda. E eu fiquei muito... Meu Deus! Então as Crônicas de Nárnia não começam ali com os meninos entrando no guarda-roupa. Pra quem leu as Crônicas de Nárnia sabe que a história começa muito antes ali. E eu li as primeiras crônicas e eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito encantada por esse universo. E eu acho que foi minha primeira paixão literária. Passado esse momento, eu me lembro que eu vim passar férias aqui em Uberlândia, né, a cidade que eu moro hoje em dia. Antes eu não morava aqui, né? E eu vim passar férias aqui na casa da minha avó e a minha prima me apresentou o primeiro filme de Crepúsculo. Sim, gente, eu fiquei, tipo, muito apaixonada por aquele universo e assim como muitas outras pessoas por aí, né? Ela só me fez assistir esse filme por um motivo. Ela vivia lendo, né, livros. Ela havia morado muito tempo nos Estados Unidos, então quando ela veio, ela trouxe muitos livros em inglês e ela passava os dias devorando aqueles livros. E eu sentia uma vontade imensa de conseguir entender tipo, as histórias que ela contava, que ela tava lendo naqueles livros, me parecia muito incrível. Inclusive, às vezes eu pegava os livros dela e ia, tipo, lendo, sem entender absolutamente nada. Então ela virou pra mim e disse que iria me arrumar um livro emprestado. Só que quando ela foi procurar, né, era Crepúsculo na época, a amiga dela não tinha o primeiro volume, então ela pegou o filme, me fez assistir o primeiro filme e aí pegou Lua Nova pra eu ler. E aí eu me apaixonei de verdade, gente, meu Deus. Acho que foi assim, a primeira literatura que eu li que eu fiquei tipo, nossa, encantada com tudo e eu me identificava com as coisas e eu queria estar ali vivendo naquele mundo. Gente, Crepúsculo foi uma revolução na minha vida. Inclusive, depois de Crepúsculo, mesmo depois dos filmes terem acabado, assim, de serem lançados, eu só gostava de ler livros sobre vampiros. Tipo, eu fiquei apaixonada e fascinada por vampiros. Aí, depois dessas férias, eu voltei, né, pra minha cidade e eu voltei a ser rata de biblioteca. E eu me lembro que eu peguei um livro lá. Esse foi o mais difícil da época, assim. Inclusive, eu não consegui terminar ele por alguns motivos que eu vou mencionar aqui, que foram As Mil e Uma Noites. Eu fiquei muito surpresa, hoje em dia, né, quando eu olho em retrospecto, de existir uma edição tão boa das Mil e Uma Noites por lá. Até hoje é difícil de você achar uma edição boa das Mil e Uma Noites, imagina naquela época. Era uma edição grandíssima, que vinha num box, assim, eram dois livros, né, que compilavam as histórias todas. E
Se você nunca entrou em contato com As Mil e Uma Noites, eu já te digo que é uma história muito pesada, com várias cenas de violência, muito gráficas, assim. Então, imagina, não era claramente para uma criança de, sei lá, 10 anos, 10, 12 anos, estar lendo aquilo, foi muito impactante. Inclusive, eu cheguei a ter alguns pesadelos, assim, com a história, porque eu nunca fui de ler em doses homeopáticas, né, gente? Na época, eu passava o dia todo lendo As Mil e Uma Noites, e à noite eu ficava muito abismada com toda aquela violência, todas aquelas mortes. E é sério, gente, Aladdin, o Aladdin que você vê aí pela Disney, gente, não é nada daquilo, é um rolê muito pesado mesmo. E Aladdin é uma das histórias que está, né, nas Mil e Uma Noites. Eu não consegui terminar de ler esse livro por conta disso, tava muito difícil pra mim. Eu lembro que eu consegui chegar ao segundo volume, né, mas começou a ser muito indigesto pra mim, então eu devolvi pra biblioteca, mas eu ainda quero muito, né, conseguir uma boa edição das Mil e Uma Noites pra eu conseguir reiniciar a leitura, né, e ver com os olhos agora de uma pessoa adulta. Mas acreditem ou não, As Mil e Uma Noites me ajudaram, né, nessa minha formação de leitora. Aí eu me lembro que quando a minha mãe se mudou aqui para Uberlândia, ela veio antes de mim, ela conheceu o mundo dos sebos. Lá em Romaria não tinha livraria, imagina sebo, né, não sabia nem que isso existia. E ela me comprou 2 livros e eles também me marcaram muito. Um deles foi dificílimo, que foi As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Eu cheguei a terminar ele, só que eu preciso reler, porque muitas coisas ficaram assim, batidas, porque é um texto muito difícil. Não sei se é a tradução que eu peguei ou era só a minha mente infantil que não conseguiu abstrair tudo, mas foi um texto muito difícil pra mim. E ela me deu também um livro que se chama A Terra dos Sonhos, que eu não vou me lembrar o autor, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. E, gente, esse livro, ele foi muito fascinante, assim, pra mim, porque desde novinha eu sempre fui muito louca por essa questão dos sonhos e de estar dentro dos sonhos e conseguir ter acesso a esse mundo dos sonhos. E esse livro, eu não me lembro muito bem de como era, e você vai pesquisar na internet, você não acha também, porque ele é difícil de achar, né? A não ser em sebos, você consegue achar ele bem baratinho na estante virtual, mas que eu me lembro, ele contava a história de um rolê, assim, do mundo dos sonhos, que a cada 12 anos, meio que o mundo real e o mundo dos sonhos, o véu, assim, que separava os dois mundos, ele ficava muito tênue, né? E era possível você ultrapassar para o outro lado, né? Então, os personagens, eles meio que vão ter acesso a esse mundo dos sonhos e vão acontecer diversas coisas por lá. E eu tenho muita vontade de comprar, né, esse livro de novo e reler, porque, gente, eu acho que de todos, ele nunca saiu da minha cabeça. Eu acho que ele deve ter, tipo, me tocado muito na época que eu li. E é uma pena que ele não tenha sido relançado, né, aqui no Brasil, porque é realmente um livro muito bom. E por fim, assim, só para mencionar mais um livro, eu me lembro que, eu não sei se eu já tinha me mudado aqui para Uberlândia, ou tava de férias de novo, não sei, mas eu comecei a frequentar livrarias, né, e principalmente a Saraiva, aqui do shopping de Uberlândia, e eu passava horas e horas e mais horas lá dentro da livraria. E eu ficava sempre procurando, né, algum livro, alguma possibilidade de livro que eu pudesse comprar, né, que tava ali na faixa de uns 20 reais, e acredite ou não, mas 20 reais naquela época era muita coisa, né, lá, sei lá, 2012. E eu consegui achar, gente, uma edição de Alice no País das Maravilhas, né? Naquela edição lá da Zahar, aquela edição de bolso. Achei ela por uma bagatela de 20 reais e eu comprei, claro, e eu invoquei muito com aquele livro. Era Alice no País das Maravilhas e O Através no Espelho. E eu me lembro que esse livro, ele me tocou principalmente por causa de um poema que tem, né, que fala ali sobre o Jaguar Dart, sobre uma luta épica que ocorreu ali naquele reino, né, naquele universo de Alice no País das Maravilhas. E eu me lembro que eu decorei o poema, gente. Hoje em dia eu, claro, não consigo me lembrar dele todo, mas ele ainda tá na minha cabeça, alguns trechos, e
gente, sério, maravilhoso sobre isso. E sim, Alice no País das Maravilhas também foi muito importante pra minha instrução, da minha vida leitora mesmo, né? E eu acho que é isso, gente. Esses foram os livros, assim, que foram mais importantes. Depois, é claro, que vieram, né? Diários do Vampiro, Percy Jackson. Eu terminei de ler Crepúsculo, eu terminei assim. Eu não li todos os livros de Crepúsculo até hoje, mas eu li Amanhecer, então eu entrei em contato com muitas coisas, mas aí eu já tinha me tornado leitora, eu já tinha me tornado inclusive colecionadora de livros, né? Já tinha me mudado aqui para Uberlândia, já tinha entrado em contato com os sebos, com as livrarias, então tava tudo mais fácil. Agora, esses livros que eu mencionei é de uma vida antes dessa coleção de livros, antes de eu falar, nossa, eu sou completamente apaixonada por isso daqui e não consigo viver sem livros. Então é isso, gente. Me conta aí, qual foi o livro que te fez se tornar leitor? Me conta. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá, segundas, quartas, sextas e sábados. E a gente lê bastante por lá e conversa também. De vez em quando a gente joga alguns jogos e faz alguns sorteios. Então vai lá conhecer. Um beijo e até mais!